através do edf@iddportugal.pt.
Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao Infoday sobre o Fundo Europeu de Defesa, organizado pela Portugal Defence, a Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional e o Instituto da Defesa Nacional em formato híbrido. O Infoday Portugal pretende esclarecer as entidades do ecossistema da Defesa Nacional sobre o regulamento e o programa de trabalhos do FED para 2021, bem como informar os participantes sobre aspectos técnicos de apresentação de propostas deste programa. Esta iniciativa conjunta pretende promover a participação das entidades portuguesas no novo mecanismo europeu lançado durante a presidência portuguesa da União Europeia e preparar os interessados para o Infoday a ser organizado pela Comissão Europeia e que terá lugar daqui a uma semana. Recordamos que as inscrições para este evento encerram no dia de hoje. Muito agradecemos desde já a vossa presença e, sem mais delongas, convido o Presidente da IDD Portugal Defence, Professor Mário Capitão Ferreira, a usar da palavra. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer aos nossos parceiros nesta iniciativa, desde logo ao IDN por nos receber e à DGRDN por cooperar connosco na estruturação deste evento e neste esforço de divulgação, mas obviamente também, e acima de tudo, agradecer ao Sr. Ministro a generosidade de nos acompanhar nesta abertura dos trabalhos enfim, acabar-me a fazer depois o encerramento e, portanto, agora não vos vou amassar com 2 ou 3 ideias que teria, até porque será melhor depois de ouvir a informação que aqui vai ser partilhada. E, portanto, por mim, passo a palavra à professora Helena Carreiras. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. De seguida fará uso da palavra a Diretora do Instituto da Defesa Nacional, professora Helena Carreiras. Excelentíssimo Sr. Ministro da Defesa Nacional, Excelentíssimo Sr. Presidente da IDD, Excelentíssimos Srs. Dirigentes do Ministério da Defesa Nacional, demais entidades civis e militares, estimados convidados, muito bom dia a todos. Enquanto Diretora do Instituto da Defesa Nacional, tenho hoje o grato prazer de saudar os participantes neste dia de informação sobre o Fundo Europeu de Defesa, dando as boas-vindas a todos os que nos acompanham presencialmente e também aos que nos seguem online. É com enorme gosto que o IDN se associa a mais uma iniciativa da IDD, Portugal Defence, e da DGRDN, hoje, com o objetivo de esclarecer as entidades de apetite sobre o contexto, objetivos e modelos de participação no Fundo Europeu de Defesa, antecipando, como foi já dito, uma similar iniciativa da Comissão Europeia. Fazemo-lo na continuidade de um protocolo que assinámos com a IDD Portugal Defence e com o Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministério da Economia e da Transição Digital, com vista ao desenvolvimento de estudos e à promoção de informação, debate e divulgação na área da economia da defesa, no quadro do qual acolhemos já iniciativas anteriores. Nessa medida, trata-se de um envolvimento em que concretizamos também a missão do IDN de se constituir como plataforma de encontro entre as instituições de defesa e a sociedade, produzindo e difundindo conhecimento especializado e criando espaços de interconhecimento fundamentais para a boa concretização das políticas públicas e da sua eficácia. Criar condições para a efetiva participação das empresas portuguesas nas dinâmicas da defesa europeia, a qual tem tido avanços importantíssimos, designadamente com a criação do Fundo Europeu de Defesa e o desenvolvimento de projetos no quadro da cooperação estruturada permanente, é um objetivo que deve unir-nos. Dispor de informação clara e atempada é um fator crítico para atingir esse objetivo. Poder planear as modalidades de participação e identificar potenciais parceiros também. Há um novo impulso na defesa europeia e há recursos disponíveis que podem apoiar a indústria de defesa enquanto setor económico capaz não apenas de criar riqueza, mas de estimular o desenvolvimento de outros setores da economia. Importa aproveitar as enormes oportunidades de criação de valor que daqui decorrem. Espero que este Infoday atinja os seus objetivos e que se gerem sinergias consequentes. O IDN continuará disponível para apoiar um esforço que deve ser de todos, porque é também do interesse nacional que estamos aqui a falar. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Diretora. Irá agora usar da palavra Sua Excelência, o Ministro da Defesa Nacional.
Muito bom dia, Senhora Diretora do Instituto de Defesa Nacional, Senhor Presidente da IDD, Senhora Moderadora, Senhor Diretor-Geral de Política de Defesa Nacional, Senhor Subdiretor-Geral de Recursos de Defesa Nacional, Sr. Coronel Francisco Veiga e todos os que nos acompanham hoje aqui presencialmente e também pela internet, não sei onde está a câmara, em cima. Bom dia, muito bom dia a todos. É de facto um grande prazer cá estar neste primeiro InfoDay organizado em Portugal sobre o Fundo Europeu de Defesa. Quero cumprimentar sobretudo os representantes das empresas e das várias entidades da PTID e do Sistema Científico e Tecnológico Nacional que nos acompanham aqui e em modo virtual. Felicito também a IDD, Portugal Defence, e a Direção-Geral de Recursos de Defesa Nacional e o Instituto de Defesa Nacional pela parceria na organização deste encontro. É um excelente exemplo da boa articulação que nos é exigida na defesa, no Governo e na sociedade, para alcançarmos uma defesa europeia mais credível. Uma indústria de defesa forte é crucial para a efetiva autonomia e capacidade de cumprimento das missões das Forças Armadas, mas é crucial também para afirmar o papel de Portugal na Europa da defesa e para credibilizar o nosso contributo para uma cultura estratégica comum e uma identidade europeia de defesa. A defesa europeia vive hoje momentos de questionamento. O processo de retirada das forças aliadas do Afeganistão confrontou a União Europeia com a sua dificuldade em mostrar capacidade estratégica, em mostrar relevância estratégica e mostrar iniciativa estratégica. Mas esta realidade, evidentemente, que nos obriga a retirar as devidas lições. E, desde logo, a União precisa de elevar o seu nível de ambição e de reforçar as suas capacidades militares. Não podemos estar dependentes dos outros para defender interesses vitais nossos, que podem não ser os interesses vitais desses outros. Esta reflexão é evidentemente pertinente para o tema de hoje. A aprovação do Fundo Europeu de Defesa, em abril, foi um dos resultados mais importantes da presidência portuguesa da União Europeia. Com o FED, o orçamento comunitário vai financiar pela primeira vez a investigação e o desenvolvimento em defesa. Com um valor global de 7,9 mil milhões de euros, o FED é agora o principal incentivo europeu nesta área, visando precisamente preencher as lacunas da União Europeia em termos estratégicos. Lacunas que nos têm impedido de ser um ator global relevante e que em alguns domínios nos tornam dependentes de terceiros e vulneráveis à interferência de atores externos. Isso foi particularmente evidente no último ano e meio de combate à pandemia, que confrontou a União com algumas vulnerabilidades ao nível da proteção de infraestruturas, das cadeias de abastecimento ou da segurança das comunicações. Durante o período mais agudo da pandemia, constatámos lacunas, por exemplo, ao nível da capacidade da União coordenar o apoio militar entre Estados-membros. Enquanto presidência, fizemos propostas para promover essa capacidade de coordenação e foi possível avançar com a criação de uma task force para esse efeito no Serviço de Ação Externa da União Europeia. Mas os progressos são ainda incipientes. O FED reconhece precisamente que é preciso fazer mais e abriu 2 calls para apoiar projetos na área das capacidades médicas militares e do QBRN, portanto, capacidades químicas, biológicas, radiológicas e nucleares, e biotecnologia. E, aliás, também irá ter lugar no mês de outubro o primeiro Congresso Médico-Militar da União Europeia. Precisamos de fazer mais para aumentar a nossa resiliência, justamente a palavra da moda neste período de pandemia. Num contexto de grande competição geopolítica entre as grandes potências e também num contexto de enormes mudanças tecnológicas, a resiliência europeia depende da nossa vontade política,
de aumentar à escala europeia a capacidade de detecção e de resposta das Forças Armadas a ameaças híbridas, a atores não convencionais e às emergências civis complexas, com máxima atenção ao impacto das tecnologias disruptivas e à necessidade de a Europa ter aí um papel de vanguarda, uma liderança compatível com os seus interesses e com os seus valores. A criação do Fundo Europeu de Defesa representa um apelo para a indústria e para o sistema de investigação em resposta a este desafio. Cria uma articulação com as instituições europeias e com as Forças Armadas dos Estados-membros. Reduzir a fragmentação do setor europeu de defesa e assegurar cada vez mais a interoperabilidade entre as capacidades dos Estados-membros são as duas vias extremamente importantes para atingir este fim. Durante a presidência, trabalhámos intensamente com a Comissão Europeia para garantir a maioria no Parlamento Europeu e a unanimidade no Conselho da União Europeia que eram necessários para assegurar a entrada rápida em vigor do Fundo Europeu de Defesa. Além do regulamento do FED, conseguimos também, durante a presidência, já perto do final de junho, no fim do nosso semestre, aprovar o Programa de Trabalhos para 2021, que serve de base ao concurso de projetos que agora é lançado pela Comissão Europeia. No último dia da presidência portuguesa da União Europeia, participei no lançamento público do regulamento e do programa, numa cerimónia, alguns talvez tenham tido a oportunidade de acompanhar, numa cerimónia com o comissário Thierry Breton e com o eurodeputado Christian Buzoi, que foi presidente da Comissão Parlamentar responsável pela negociação do Fundo Europeu de Defesa. Como tive a oportunidade de dizer nessa ocasião, o desenvolvimento da economia europeia de defesa não é apenas bom para a política de defesa, é também bom para a economia, é bom para a criação de emprego, é bom para a inovação. Os europeus precisam de tudo isso para viverem de forma segura e próspera. Este é, portanto, um momento muito importante, muito relevante para a economia de defesa nacional e europeia. As empresas de defesa têm um papel importante na nossa economia que deve continuar a ser reforçado. São um motor de inovação, são um motor de emprego qualificado. A economia de defesa em Portugal já é responsável por cerca de 3% do total de exportações do país e tem potencial para crescer ainda mais. Para as empresas aqui presentes, o FED representa uma oportunidade para alavancar o seu crescimento e promover a sua especialização e a sua internacionalização. Contudo, este crescimento só ganhará escala se a indústria nacional se souber posicionar com confiança e ambição no jogo muito competitivo da indústria europeia de defesa. Lance, portanto, o desafio às nossas empresas, aos nossos laboratórios, aos nossos centros de investigação, às academias e universidades. Lance o desafio para participarem ativamente no FED, integrando consórcios internacionais e, sempre que isso faça sentido, liderando esses consórcios. Enquanto Ministro da Defesa, cabe-me garantir que o Estado desempenhe um papel eficaz de tutela setorial na facilitação do vosso trabalho de internacionalização. Por isso, assinalo com apreço o trabalho que a IDD Portugal Defence vem desenvolvendo e para o qual conta com o apoio das estruturas do Ministério da Defesa Nacional, tanto na organização destes Infodays, como no acompanhamento muito próximo de todas as decisões da União Europeia neste âmbito e na partilha de informação relevante com o BTID e na promoção de contactos internacionais para estimular a rápida formação de consórcios europeus para participar nos concursos do FED. Este trabalho é absolutamente fundamental para que a indústria nacional continue a participar em programas conjuntos, não apenas no Fundo Europeu de Defesa, mas também nos projetos da cooperação estruturada permanente, da Agência Europeia de Defesa e noutros projetos cooperativos, por exemplo, no quadro da NATO. Podem continuar a contar com o nosso empenho neste trabalho. A IDD é uma criação ainda recente, mas que procuraremos continuar a reforçar em diálogo com as necessidades da indústria. Portugal tem sido um participante bastante ativo nos programas e nas ações que precederam o Fundo Europeu de Defesa, nomeadamente
o Programa Europeu de Desenvolvimento Industrial no domínio da defesa, o EDIT. Foi com muita satisfação que recebi a notícia de que Portugal ficou em 6º lugar no número global de candidaturas de Estados-membros da União Europeia, que foi aprovado este ano nesse Programa Europeu de Desenvolvimento Industrial no domínio da defesa, com um total de 18 empresas portuguesas a participar em projetos aprovados. Ficar em 6º lugar, atrás de países com uma dimensão muito maior, como a Alemanha, Espanha, Itália, França, é de facto notável. É um bom indicador do dinamismo das nossas empresas. Isto é, sobretudo, naturalmente, mérito das empresas, dos seus gestores, dos seus trabalhadores e dos projetos ganhadores que apresentaram. Mas creio que estes resultados foram também potenciados pela profunda reestruturação deste setor, que iniciámos em 2018. Isso implica um constante acompanhamento e apoio institucional do Ministério às candidaturas elegíveis, bem como uma colaboração ativa das Forças Armadas em todo o processo, para além, naturalmente, do papel centralizador da IDD, que já referi. Esta foi uma aposta deste Governo que é da maior importância e continuaremos a reforçar para assegurar um mais amplo envolvimento da indústria e do sistema científico e tecnológico nacional nas candidaturas do Fundo Europeu de Defesa, neste e nos próximos ciclos orçamentais da União Europeia. O bom resultado nos concursos da EDIT abre, assim, perspectivas muito interessantes para a participação portuguesa nas primeiras 23 chamadas para propostas que serão lançadas a partir de amanhã pela Comissão Europeia. E aguardo com grande expectativa os resultados dessas chamadas. Deixo aqui uma sugestão concreta para os participantes nacionais nestes concursos. É talvez evidente, mas por vezes vale a pena repetir algo tão importante como simplesmente olhar com atenção para o programa de trabalhos que está na base e perceber o espírito desse programa de trabalhos. Não basta ter bons projetos, os projetos têm de estar bem inseridos naquilo que é a lógica por detrás das chamadas. Durante a negociação deste programa, Portugal defendeu 5 grandes linhas de ação que foram em grande parte acolhidas. Primeiro, a participação inclusiva das pequenas e médias empresas com uma garantia de efetiva abertura das cadeias de abastecimento a todas as entidades elegíveis, para além das tradicionalmente estabelecidas pelas grandes empresas. Em segundo lugar, um financiamento elevado destinado às tecnologias emergentes disruptivas, privilegiando, portanto, projetos de elevado risco tecnológico. Em terceiro lugar, o nivelamento do mercado de defesa europeu, o chamado level playing field, de forma a que os Estados-membros de todas as dimensões se possam rever neste processo, no quadro de uma concorrência leal, em que tanto a dimensão como a diversidade geográfica são tidas em conta. Em quarto lugar, o ênfase na concorrência em detrimento das adjudicações diretas. E quinto, finalmente, a coerência com outras iniciativas de defesa da União Europeia, em particular com o Plano de Desenvolvimento de Capacidades, a Cooperação Estruturada Permanente e a Revisão Anual Coordenada da Defesa, o chamado CARD. Tivemos como preocupação evitar duplicações e fragmentações, não só dentro da União, como na relação com a NATO, assegurando que os exercícios de planeamento de capacidades das duas organizações estejam mais alinhados e possam complementar-se cada vez mais no futuro próximo. Termino como uma referência à bússola estratégica, que, como sabem, os ministros de Defesa da União Europeia estão neste momento a preparar. Se formos bem-sucedidos, este será o primeiro conceito estratégico para a defesa europeia, que dará orientações muito concretas para avançarmos com a identidade europeia de defesa. Ao longo destes meses, tenho defendido que a bússola estratégica deve incluir um nível de ambição acrescido no plano das capacidades, que é precisamente aquele que mais beneficiará do Fundo Europeu de Defesa. E que as capacidades europeias só poderão prosperar através de uma colaboração muito estreita nas áreas industriais
entre as áreas industriais que são fundamentais para a nossa relevância estratégica, nomeadamente no campo da aeronáutica, no campo espacial, no campo naval, no campo do ciber ou no campo dos sistemas de comunicação. A adoção do Fundo Europeu de Defesa é um grande passo em frente, mas é apenas o princípio. Agora é o tempo de agir e de produzir resultados. E desejo, por isso, o maior sucesso para as vossas candidaturas e para o vosso dia de trabalho de hoje. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Ministro. Terminamos então a sessão de boas-vindas, dando início à sessão de informação conduzida pelo Ponto Focal Nacional para o Fundo Europeu de Defesa, o Sr. Coronel Veiga, da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional. Agradecemos à mesa de boas-vindas e procederemos com a nossa sessão. Obrigada. Agradecemos uma vez mais a presença de todos neste evento híbrido, lembrando que a sessão de discussão terá lugar após a apresentação, podendo os participantes preparar as suas questões para depois as colocar devidamente. Para aqueles que participam virtualmente, agradecemos que utilizem o chat, caso queiram intervir, ou que levantem a mão virtual para intervir no período de perguntas e respostas. Funciona. Iremos, portanto, dar início à sessão de informação, convidando-se o Ponto Focal Nacional para o Fundo Europeu de Defesa, o Sr. Coronel Francisco Veiga, da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional, a usar da palavra. Bom dia a todos. Coronel Francisco Veiga, da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional, Ponto Focal Nacional para o Fundo Europeu de Defesa e também membro do Comitê do Programa, ao nível da Comissão. Então, peço desculpa. Então, vou repetir outra vez, acho que tenho que estar aqui onde eu não gosto muito, que é escondido atrás do púlpito, mas terá que ser então. Nesse caso, irei ficar aqui. Agradecer a todos a vossa disponibilidade para participarem nesta sessão de lançamento do Programa de Trabalho e das respectivas escolas referentes ao Fundo Europeu de Defesa 2021. Basicamente, e em termos genéricos, o Sr. Ministro já nos deu uma ideia muito global e muito boa daquilo que é realmente o Fundo Europeu de Defesa. Contudo, cabe-nos complementar inicialmente com uma pequena revisão, digamos assim. O Fundo Europeu de Defesa já vem sendo realizado desde há 3 anos a esta parte, com as suas duas componentes, a Preparatory Action, na qual temos também projetos na área da investigação e desenvolvimento, e com o Plano de Desenvolvimento de Capacidades, ou seja, o EDP, European Defence Industrial Programme. Felizmente, no último ano, realmente o sucesso também foi bom, e nessa senda integraram-se agora, então, os dois, o desenvolvimento de capacidades e a investigação, num único chapéu, com uma única governance, que é o Fundo Europeu de Defesa. Bom, o Fundo Europeu de Defesa, que nos vamos apresentar hoje, vamos fazê-lo debruçando-nos sobre uma pequena agenda, que aqui vos deixo. Um pequeno enquadramento. Avançaremos depois para o regulamento e o programa de trabalho, que irá decorrer durante o próximo ano. Este ano para a apresentação das candidaturas, o próximo ano para a sua avaliação, naturalmente, e a assinatura dos contratos. As 23 escolas de 2021, 12 na área do desenvolvimento, 11 na área da investigação e desenvolvimento, portanto, do Research.
Um documento importante que eu vos quero chamar muito a atenção e que convém ler com muita atenção, está disponível já desde julho, que é a guia para os concorrentes. Tem lá todo o que se deve fazer. Abordaremos por fim um bocadinho ali sobre o Infoday e aquilo que vai ser daqui a uma semana. O Infoday da Comissão. Assim sendo, dizer-vos que realmente temos aqui um envelope financeiro aproximado de 8 mil milhões de euros para os 7 anos, sendo que temos aqui assim cerca de 2,7 para a investigação e desenvolvimento e o restante para, portanto, 5,3 para o desenvolvimento de capacidades. O Fundo Europeu de Defesa, então, é uma iniciativa da Comissão, antes de mais, que se destina a apoiar a investigação, o desenvolvimento colaborativos no domínio da defesa. Para quê? Para promover uma base industrial de defesa inovadora e competitiva. Esta base industrial de defesa inovadora e competitiva é importante para desenvolver os projetos no domínio da defesa. Mas, atenção, não basta dizer que temos um projeto no domínio da defesa. Tem que realmente provar que é útil para a defesa. E, claro que temos numa área em cujo utilizador final é específico. Nem todos podem ir ali ao mercado e comprar um equipamento militar. Uma arma, por exemplo, ou um sistema de armas. Quem compra os sistemas de armas são os Estados. Temos ao nível da União Europeia, são os Estados que compram os sistemas de armas. Significa que todos os nossos projetos, iremos ver mais à frente, terão primeiro ser vistos pelas Forças Armadas. Ou seja, pelo ENCFA, pela Marinha, pelo Exército e pela Força Aérea, conforme as áreas. Se estamos a falar de componentes aéreas, de componentes terrestres ou de componentes marítimas ou conjuntas. Portanto, iremos ver também mais à frente um pouco sobre isso. Antes, porém, passamos então a dar algumas ideias sobre o regulamento que foi aprovado no dia 29 de abril deste ano e que vos, naturalmente, que já tivemos contacto com ele, mas convidava-vos a revisitá-lo. E no artigo 9 diz-nos quais são as entidades jurídicas elegíveis. Claro que aqui não está todo o artigo. Faltam aqui alguns bocadinhos, depois teremos que ler com mais cuidado. Mas o programa destina-se a entidades, portanto, sejam participantes ou subcontratados, que estejam sediados em território da União Europeia. Assim como também as suas infraestruturas e instalações devem estar sediados em território da União Europeia. Os beneficiários e subcontratantes envolvidos na ação não podem estar sujeitos a controle de países terceiros ou entidades de países terceiros. Isto é a norma. Eu estou a falar isto porque já há algumas perguntas que foram chegando de diversas entidades. Esta é a norma. Contudo, o ponto 4 tem uma derrogação. E qual é a derrogação? É que tudo o que está para cima é verdade, mas também aquelas entidades que, pese embora estejam sediadas em território nacional e tenham as suas infraestruturas produtivas em Portugal, pese embora estejam sob controle maioritário de uma entidade que não esteja sediada em território da União Europeia, pode também concorrer, tanto como beneficiário como subcontratante. Bem, então, mas como? Desde que tenha, digamos assim, a sua capacidade de concorrer validada pelo respectivo Estado-membro. Quer isso dizer o quê? Que não pode, à partida, necessariamente pôr entraves ao desenvolvimento do projeto, estou a falar da entidade dominante, a entidade que esteja fora. Não pode pôr entraves ao desenvolvimento do projeto, quero dizer o quê? Por exemplo, retirar os recursos humanos que lhe estejam alocados. E também não pode alterar, nesse período, a estrutura acionista daquela entidade.
e também não pode apropriar-se dos IPRs. Os IPRs serão da entidade que esteja sediada em território nacional, pese embora, em termos jurídicos, controlada, em termos de estrutura acionista, por uma entidade jurídica que não esteja sediada em território nacional. Portanto, daí que eu vos convidar, para quem tiver interesse nesta área, é revisitar este artigo 9º do regulamento e também é ler com algum cuidado o tal Guide for Applicants, em que isto está claramente determinado. Aliás, está lá um esquema com uma estrutura de dependências em termos de empresas. Está bem? Convém termos isso sempre presente. Se mesmo assim restarem dúvidas, naturalmente devem-nos-las colocar, ou a nós, ou diretamente à Comissão, uma vez que está lá também um endereço de correio eletrónico para colocar essas dúvidas. Isso é importante. É claro que, então, significa o quê? Que a entidade que está assediada em Portugal e que tem as suas estruturas produtivas em Portugal, realmente pode concorrer. Tem é que o Estado onde ela está assediada, neste caso Portugal, garantir, atestar que efetivamente cumpre os requisitos. É isto. Pode inclusive ter que haver intervenção se tratar de uma empresa cujo, enfim, não é cujo controle, mas cuja participação também o Estado também tenha lá participação. Portanto, haja ali uma participação pública, poderá a própria entidade que a controla também ter que atestar. No caso concreto da defesa em Portugal, estamos a falar da IDD, naturalmente, que é quem reúne as participações dessas entidades, das diversas entidades do Estado. Portanto, é isto que realmente vai acontecer, ou seja, é possível. O artigo 10º diz-nos quais são as ações elegíveis. Também. É claro que só são elegíveis aquelas que se enquadrarem no objetivo. Ali não está projetado, mas é o artigo 3º do regulamento. E o Fundo presta apoio a ações que instam tanto em produtos e tecnologias de defesa novos como na modernização. Um overall, por exemplo, pode prestar esse apoio. Mas atenção, desde que haja a certeza de que a informação necessária para conhecer as atividades, as tarefas que é necessário realizar para fazer essa modernização, a informação necessária, digo eu, não esteja indisponível. Imaginemos o seguinte: uma entidade que pretendia lançar um projeto de modernização de um determinado sistema de armas, um determinado equipamento. Mas há determinados manuais que é preciso seguir, determinados manuais técnicos. Temos que ter a certeza que eles estão disponíveis e que não estão impossibilitados de não ser cedidos, eventualmente, pelo fabricante. Está bem? Também é possível. É claro que, importante, tudo o que for contra o direito internacional não é elegível. Portanto, quero dizer, por exemplo, sistemas não tripulados em que não seja possível, nem que seja in extremis, cancelar ou abortar a operação. Em que sejam completamente automatizados. Não é possível controlá-los por humanos, não vão ser elegíveis. Tem que haver sempre, portanto, um travão. E o travão é o fator humano. Tudo bem, mas é tudo automático, mas pode ser necessário cancelar. E isso tem que ter a certeza. Portanto, estes eram dois artigos que eu queria deixar aqui para como alerta para serem revisitados. O artigo 12º fala nos critérios que vão estar por detrás da avaliação das candidaturas, portanto, para o award criteria, em que basicamente vão ser estes 6. Excelência ou potencial disruptivo no domínio da defesa. É um dos critérios que a Comissão vai ter em conta a partir de dezembro. O período de avaliação das propostas vai de dezembro até maio e que vai estar em cima da mesa. O outro critério vai ser inovação e o desenvolvimento tecnológico da indústria da defesa europeia. Portanto, contributo para isto. O terceiro critério, competitividade
da indústria de defesa europeia. O quarto critério, autonomia. Portanto, contributo para a autonomia da base tecnológica e industrial de defesa europeias. O contributo para a criação de uma nova cooperação transfronteiriça. Ou seja, é aqui que se cimenta a necessidade das PMEs e das empresas de média capitalização realmente estarem envolvidas. É também um critério. E, claro, que depois a qualidade e eficiência na execução da ação. Então, são os 6 critérios que vão estar em cima da mesa e contra os quais vão ser avaliadas as propostas. Isto também consta, portanto, do artigo 12. Lá está mais completo, do regulamento. Atenção que, não sei se têm estado a reparar, mas tem aqui um link. A apresentação vai ser disponibilizada. Eu depois irei, com certeza, no site da IDD. A IDD irá fazer o favor de a disponibilizar para todos. Basta clicarem nos links e conduzir-nos-á exatamente para a documentação. Está bem? O artigo 15º fala-nos dos custos indiretos. Também é outra preocupação que eu já reparei que vai, digamos assim, acompanhando alguns de nós. Bom, então, os custos indiretos, por defeito, são ressarcidos a uma taxa de 25% dos custos diretos totais elegíveis da ação. Aliás, já semelhança do que aconteceu com a DDP e com os outros programas. Contudo, se houver um sistema de controlo de preços, se as nossas regras contabilísticas o permitirem, é possível apresentar para ressarcimento em termos de custos indiretos os custos de acordo com as práticas habituais de contabilidade do destinatário, ou seja, do país onde estava a entidade. Nós, nesta área, chama-se, em termos de National Control Prices, não me recordo de termos. Penso que na Europa só 3 ou 4 países é que têm. Esse é um debate que está a acontecer agora ao nível da União e isto foi para cima da mesa justamente por pressão dos países que já têm, que é a França, a Alemanha, a Espanha também ainda está só a montar, também ainda não tem, e penso que a Holanda. De resto, mais ninguém ainda tem. Portanto, a maioria ainda vai ser sobre aquilo que é por defeito. 25%. Está bem? Bom, isto em termos de enquadramento inicial. Eu gostava ainda de alertar para a necessidade de pré-verificarem se trata de uma pequena e média empresa ou não, antes de realmente avançarmos para as candidaturas. Eu posso-vos dizer que, ao nível do ADDP, não intervinham empresas portuguesas, mas há 2 semanas foi eliminada uma candidatura. Tinha sido escolhida para a award. Depois, no screening mais fino, e antes de assinar os contratos que a Comissão foi fazer, verificou que aquela call em que estava aquele consórcio e que era destinada a PME, justamente, tinha lá uma que não era PME. Logo, a candidatura simplesmente foi rejeitada e foi chamada a candidatura que estava em reserva. Portanto, não vamos correr esse risco. Na documentação disponível está um anexo e que vai fazer parte da proposta a submeter, em que a entidade, digamos assim, faz uma autoavaliação de se é ou não uma pequena e média empresa de acordo com os critérios da União Europeia. A entidade que efetivamente vai fiscalizar isso é a Research European Agency, a RIA. Ou seja, portanto, pode até numa primeira passagem de avaliação, como eu acabei de vos dizer, ser considerada a candidatura. Mas, quando elas forem sistematizadas e definidas para adjudicação, há um segundo screening, nomeadamente sobre esta questão das PMEs, assim como da linkagem, vamos ver mais também, da linkagem aos projetos da cooperação estruturada permanente. Mas aqui o que nos importa, e porque nós temos um tecido empresarial, essencialmente PMEs, interessa-nos deixar este alerta. Termos a certeza de que é uma PME. Está bem? Há um questionário para isso.
temos aqui, no link que estava ali apresentado, justamente o que é a PME. Lá eu convido-vos depois, então, a clicarem no link, para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de o fazer, e verificar e fazer a respectiva simulação. Bom, debruçando-nos agora, então, sobre o que é as SCOLs para 2021 e o respectivo orçamento indicativo, devo dizer-vos que ele foi reforçado com mais de 290 milhões de euros e que foram antecipados do orçamento de 2022. São SCOLs bianuais e que se situam na área do combate aéreo, combate terrestre e defesa antimíssil. Portanto, irão verificar nas escolas, aqueles também que já tiveram a oportunidade de ver, já encontraram também lá essa chamada de atenção, mas foram reforçados estas áreas. De resto, estava aqui como vai acontecer, ou seja, para a área do research cerca de 33% e para o desenvolvimento cerca de 66%. Depois há outros valores que têm que estar aqui também previstos. Porquê? Antes de mais, dizer-vos que não há ajustes diretos neste programa de trabalho. Foi uma luta pela qual enfim, também entramos e que travámos para impedir que houvesse adjudicações diretas. Isso houve uma vez, foi em 2019, nunca mais houve e nem se espera que haja. Mesmo assim, ainda conseguiram passar 3 SCOLs bianuais. Mas pronto, impediram-se pelo menos os ajustes diretos. Bom, isto aqui é o quê? Aqui tem a ver com o suporte que este ano a Comissão vai dar às PMEs. Significa que há um mentoring que a Comissão vai montar. Para quê? Para ajudar as PMEs e agilizar a sua tramitação burocrática e administrativa, caso as propostas sejam tidas em consideração. Depois do primeiro screening, as propostas entram todas, naturalmente, e depois vão ser avaliadas. E nessa altura há um orçamento, uma parte do orçamento prevista para apoiar as PMEs a, digamos assim, materializarem as suas candidaturas. Também, no que refere às tecnologias disruptivas, há também um valor para ajudar nesta área adicional. Importante aqui nesta fase dizer-vos que eu aconselho-vos a descarregar este fecheiro. É um fecheiro zip que contém toda a documentação. É lá que também está o tal Guide for Applicants. Esta documentação não está no Funders and Tenders, mas está no portal da própria DGDFIS, que é este. Está bem? Ou seja, é só clicar naquele link e vão logo lá direitinhos. Ela foi disponibilizada, como veem aqui, a última, 4 de julho. Não nos podemos esquecer que amanhã abre também a submissão das candidaturas. E já vamos ver um ponto prévio importante, caso ainda não tenha sido feito. Portanto, este é importante fazerem o download. Tem lá todos os anexos que temos que preencher para submeter a candidatura. E tem lá um que é muito importante também, que é o quê? A avaliação ética. É que este ano tem que haver uma autoavaliação ética também da própria empresa. Ela vai responder a uma série de perguntas e, portanto, há ali uma autoavaliação. É um outro documento que também é mandatório. Esta é a tabela completa das SCOLs, nas 15 categorias temáticas, mais as 2 categorias não temáticas, que são as tecnologias disruptivas e as
chamadas abertas. As chamadas abertas são as tais dedicadas às PMEs. Está bem? As PMEs são as únicas que podem, naturalmente, candidatar-se às tais chamadas abertas. Porquê? Porquê que chamam abertas? Porque, ao contrário das calls temáticas, em que no texto da call têm os requisitos funcionais genéricos, nas calls abertas não tem lá requisitos nenhum, tem apenas um título. E, portanto, no fundo, aquilo que nós fomos capazes de justificar como um bom projeto pode lá ser colocado. Só válido para as PMEs, claro. Para mais nada. Houve aqui duas áreas que não vão ter calls este ano, que é o Underwater Warfare e a Simulation and Training. Porquê? Porque foram muito beneficiadas no ano passado. No próximo ano voltará a haver. Estas são então os tais valores monetários atribuídos e cá está o reforço que eu falava. Portanto, este é um dos anexos ao programa de trabalho. O programa de trabalho, que também se clicarem ali, vão logo lá direitinhos, até, neste caso. E aqui têm logo também aqui, assim, bem plasmado. E eu vou falar também mais à frente, mas já que estava aqui, só para dar uma ideia, o sistema de bonificações e o sistema de cofinanciamento, tudo o que é resíduos, não se fala, em resíduos não falamos em cofinanciamento, falamos em financiamento. É 100%, tudo. Aqui já são, e aqui em sim já com os bónus. Ou seja, como vemos, temos taxas, mesmo na parte do desenvolvimento de capacidades, que vão para os 100%. Sendo que a máxima bonificação é de 35%, mas isso falarei mais à frente um bocadinho. Cá estão aqui os textos das escolas, que eu tinha projetado. O tal quadro que tinha acabado de apresentar agora na projeção. Isto para dizer então que basta clicar aqui e o próprio programa de trabalho aparece imediatamente. Bom, cá está então as taxas de CO, e depois pus entre parênteses o CO, porquê? Porque nos resíduos é financiamento. Temos então que para aquilo que se trata de gerar conhecimento, integrar conhecimento e que de gerar conhecimento apenas e que só está disponível para o research, portanto na parte de desenvolvimento de capacidades não gera conhecimento, integra conhecimento. A integração do conhecimento, os estudos e o design, que é aquilo que é coberto pelo research, é sempre a 100%. Pese embora também na área do desenvolvimento tenhamos integração de conhecimento, estudos e design, aqui já não é a 100%. Não é a 100%? Utilizando a baseline. Se conseguirmos os bónus, sim, podemos chegar aos 100%. Como é que estes bónus são construídos, já agora? Simples. Se o projeto que é apresentado acolher requisitos de projetos que já estão aprovados no contexto da PESCO, então tem um bónus de 10%. Isto para estimular realmente também a alavancagem dos projetos da Cooperação Estruturada Permanente, ou PESCO. Portanto, 10%. É o que acontece, por exemplo, com parte dos projetos em que, ao nível do EDP, estamos a participar. Por exemplo, o nosso Description, que é um projeto liderado nacionalmente, como tem, digamos assim, por detrás também, em termos de estrutura, um projeto da PESCO, que é o European Union Cyber Academy Innovation Lab,
consegue um bónus de 10%. Bom, por outro lado, se integrar uma PME e se a percentagem de trabalho atribuída a essa PME for igual ou superior a 10%, tem uma bonificação de 5%. Contudo, se a PME for cross-border e se mantiver o volume de trabalho, que tem que ser demonstrado, naturalmente, de 10% ou mais, a taxa de bonificação é de 10%. Daí que nós dizemos que as PMEs têm 10%. 10% se for cross-border. O que é isto de cross-border? Cross-border não é mais do que a PME não pode pertencer ao Estado-membro na qual estão sediados as grandes empresas que também estão a concorrer para aquela proposta em concreto. Imaginemos uma proposta que seja liderada, por exemplo, pela Indra, que é uma grande empresa espanhola. Muito bem. Podem participar PMEs espanholas e podem ter 10% do volume de trabalho, mas isso só lhes dá uma bonificação de 5%. Mas se... Porquê? Porque esta PME pertence ao mesmo Estado, que é a Espanha, onde está a Indra. Mas se a PME for portuguesa, já tem 10%. Desde que também não haja uma grande empresa de Portugal a participar nesse mesmo consórcio, naturalmente. Portanto, também já não conta, está bem? E aqui é tal diferença. 10%. Contudo, se o volume de negócios, portanto, o volume de trabalho, melhor dizendo, para aquela proposta, for superior a 15%, a bonificação pode subir para 15% dessa PME. Portanto, a bonificação... Já agora, a bonificação não é atribuída ao projeto, atenção. A bonificação é atribuída aos work packages, às atividades que está a desenvolver a PME. Tradicionalmente, a gente vê tudo o que se trata de estudos, basicamente, é o líder do consórcio. É parte de administração do consórcio e isso. Bom, então, para aí, assim está bom eles a ganhar o bónus. Não, o bónus é atribuído de acordo com os pacotes de trabalho. Por outro lado, se houver uma empresa de média capitalização a concorrer e tiver mais de 15% do volume de trabalhos dessa ação que lhe sejam atribuídos, há uma bonificação também de 10%. Cumulativamente, nunca pode ultrapassar os 35%. Mesmo que desse mais, não pode ultrapassar os 35%. Está bem? Pronto, daí que, no fim da linha, tínhamos no máximo estes níveis de bonificação. Na parte do research, esse problema nunca se põe, é sempre a 100%. É claro que a fase menos premiada, digamos assim, com o financiamento, é a prototipagem. Em termos básicos, é 20%. Claro que pode receber mais 35% de bonificação, que é o cumulativo, e chegar aos 55%. Dizer-vos então, mais uma vez, que a documentação toda estava aqui, é o tal ZIP que há bocado falava, que as entidades, e agora muito importante, quem ainda não o fez, têm que se registar no Funders and Tenders. É só clicar ali. Vamos lá ver se ele não me deixa mal. Pronto. Tem que se registar. E porquê que tem que se registar? Porque este ano a submissão das propostas vai ser feita eletronicamente. Nos últimos anos foi feita manualmente. Ou seja, era preciso lá levar os volumes de documentos. Papéis, como eu costumava dizer. Vocês têm que, o DHL tem que lá chegar mesmo ali antes da hora, senão já não são aceitos. Bom, este ano vai ser eletronicamente. No máximo, tem que ser o volume não pode ultrapassar os 100 megabits.
Okay? Atenção que há uma parte da candidatura que tem que ser feita online, ou seja, depois de estarem registados, há a parte A em que é preenchida na própria web. E a parte B são os anexos que vocês vão fazer o favor de fazer o download a partir daquele ficheiro zip. Portanto, depois de registar, há de ser atribuído um código de 9 dígitos e é esse código que vai identificar a partir daí. Se não estivermos registados, as propostas não vão entrar. Está bem? Isto é muito importante. Não nos esquecemos de visitar frequentemente tanto Funders and Tenders, que aí está aqui aberto. Já agora, tanto Funders and Tenders, como também visitar o tal site da Direção-Geral de Indústria e Espaço da União Europeia, a DGDFIS, que também vos mostrei, o tal ficheiro zip, com frequência, porque os documentos vão sendo atualizados. Está bem? E é natural que amanhã, dia 9, dia em que abre a submissão das propostas, haja pequenas atualizações. Se houver dificuldades, não tenham qualquer receio, já estamos sempre naturalmente abertos e em condições de procurar ajudar. Tanto o telefone como o e-mail estão sempre disponíveis e sempre em condições de podermos responder em conjunto com a IDD, também, a quem também, naturalmente, pedimos para nos ajudar neste ponto e tem-nos ajudado. E nós ajudamos também na medida em que somos capazes. Portanto, cá está. E eu até pus aqui que era para não haver qualquer dúvida. Este é o mecanismo que vocês vão encontrar para submeter a vossa proposta, mais ou menos. Isto é o que vos vai aparecer depois de se registarem e quando começarem a submeter a proposta. Há um conjunto de passos que vão acontecendo até estar submetida. É como se seja a submeter o IRS, praticamente. E pronto, e cá está o tal Guide for Applicants também. Isto é o Guide for Applicants, está no mesmo ficheiro que eu vos dizia. Contudo, estava aqui, há bocado apareceu-vos logo, mas também se forem por este, também lá vão ter na mesma. Contudo, cá está, os anexos que fazem parte deste ficheiro estão todos aqui. Deixa-me lá só ir para o princípio, muito rapidamente. Portanto, tem as condições. Só lá colocada, não há muito tempo, como vem, 4 de agosto. Por isso que eu digo que convém irmos sempre revisitando este portal. E depois os diversos anexos. Os GPRs, lá está também, ou seja, são documentos. Há 2 ou 3 deles que são Excel com macros, portanto, se na organização houver dificuldade, convém sermos capazes de ativar essas macros. Eles vão preencher, quando preenche um determinado campo, ele vai preencher automaticamente outros campos. Portanto, é uma das chamadas de atenção que já sabemos que há determinados, enfim, entidades até de outros países que tentaram preencher, mas aquilo não conseguiam porque não tinham ativado as macros. Não havia. Portanto, convém termos a certeza que as macros foram ativadas. Bom, relativamente à PADR e ao ADDP, identificámos 10 diferenças, essencialmente. Não muito relevantes. Claramente, as duas são cobertas, enfim, as duas áreas, os research e o development acrescidos das tecnologias disruptivas. É importante aqui, eu ainda não disse isso, nas calls, como é que aparecem identificadas as calls dedicadas ao desenvolvimento? Com D. Ou seja, todas as escolas que se destinem ao desenvolvimento de capacidades estão assinaladas com D. As que tiverem o R são de research. E as que tiverem o RDIS significa que são as disruptivas. Estou aqui atrás num instantinho. Cá está. Se repararem,
E as do desenvolvimento têm o D. É isso que as identifica. E as disruptivas, naturalmente. Isto era um alerta que me tinha passado. Peço desculpa. Também aqui um outro facto. Desta vez, a Noruega também conta como um país associado. Ela assinou os acordos com a União Europeia e, portanto, as entidades que estejam em território da Noruega são elegíveis e se alguma das nossas empresas tiver interesse ou tiver algum contacto com empresas da Noruega com quem queira concorrer, não há nenhum problema. Aqui é limpinho, diz o outro. Naturalmente, as taxas de financiamento também já vimos que diferiam. Atenção à avaliação ética. Não havia, agora há. As escolas destinadas ao research. A tal opção pelos custos, dos custos indiretos, ou 25%, ou de acordo com as regras da contabilidade nacional, devidamente aprovadas. E a outra muito importante, que acabei agora de falar nela, que é as propostas são submetidas online, diretamente no portal, o que implica um registro prévio. E que, atenção, esta é mesmo mandatória, 9 de dezembro de 2021, às 5 horas, hora de Bruxelas, termina o tempo de submissão. Alguns anexos obrigam a ativar as macros. E atenção à noção também de linked third party e à questão das PMEs. Quanto à questão de concorrer, já sabemos que, e aí mantém-se exatamente o que vinha do IDP, ou seja, é necessário que haja entidades de pelo menos 3 Estados-membros, e entidades estabelecidas em pelo menos 3 Estados-membros, sendo que 2 dos Estados-membros têm que se comprometer a adquirir o produto ou a tecnologia. Para isso, têm que assinar as Letter of Intent e os Initial Common Requirements. Os Initial Common Requirements e a Letter of Intent são assinados por o Diretor Nacional de Armamento, por delegação do Sr. Ministro. Em regra. Agora uma pequena exceção. Nas escolas destinadas às tecnologias disruptivas, não é assim. Bastam 2 Estados-membros. Não é preciso 3. Bastam 2 Estados-membros. Mas o que é preciso é que as 2 entidades e os Estados-membros não estejam em domínio uma da outra. Isso é que é preciso. Está bem? Bom, então, como dizia no princípio, e como se trata de produtos da defesa, o figurino para a apreciação nacional mantém-se. Ou seja, realmente, qualquer uma das empresas pode associar-se num determinado consórcio e concorrer. Se estiver disponível para assumir os custos com o projeto, nomeadamente na parte do desenvolvimento de capacidades, se os outros Estados-membros, na qual se vai integrar, já se estiverem comprometido a adquirir a tecnologia, não precisam de nenhum apoio. Podem simplesmente concorrer. Contudo, se precisarmos que haja apoio nacional, se precisarmos de ter uma certeza mínima de que o Estado poderá adquirir aquele produto, é necessário que as nossas Forças Armadas façam um screening prévio. Para isso, e para, digamos assim, permitir um pouco isto, eu estou aqui a andar mais depressa porque isto no dia 12 de maio já falámos. Dia 12 de maio falámos exatamente deste quadro. Só que agora acrescentámos-lhe aqui assim, no site da EDD está lá, um formuláriozinho para nos facilitar a nós, digamos assim, uma avaliação mais rápida. Eu lembro que o ano passado foi uma grande dor de cabeça para mim, que era noite e dia e aquilo não parava, né, de um lado e do outro. De maneira que, pronto, temos um formuláriozinho. Logo possível, de preferência até ao final de outubro, façam chegar, digamos assim, as vossas propostas. Este é o cronograma
Ou seja, nós temos exatamente aqui no InfoDay, 2 a uma semana, há o InfoDay patrocinado pela Comissão. A abertura do período para a submissão das candidaturas inicia-se amanhã e vai terminar no dia 9 de dezembro. Paralelamente, vamos começar já agora em setembro a trabalhar no programa de trabalho para 2022, mas em termos agora do Comitê do Programa e da Comissão. Este é o calendário genérico. Então, no que refere então ao dia 15, dia 15 é o InfoDay da Comissão. As inscrições que já estão publicitadas há algum tempo no site da IDD, penso que já tenham visto, terminam hoje. Portanto, se houver alguém que tenha a intenção de se candidatar, tem o dia 2 para o fazer aqui, neste link. No dia 15, o que é que vai acontecer no dia 15? Mais ou menos isto. Estou agora aqui a fazer a apresentação pela Comissão das escolas. O que é que vai acontecer no dia 16 e 17? Vão ser criadas salas virtuais. Já agora o evento vai ser online, não tinha dito isso. Não vai ser presencial em Bruxelas, vai ser online. Vão ser criadas salas virtuais por áreas temáticas, de acordo com as próprias áreas temáticas das escolas, em que os interessados se inscrevem na cyber, no combate aéreo, na defesa antimíssil, nas capacidades químicas, biológicas. Pronto, inscrevem-se. O facto de se inscreverem numa sala não quer dizer que não se inscrevam noutra também, e depois não possam saltar de umas para as outras. Para quê? Para interagir com outros potenciais parceiros, colocar questões e arranjar parceiros para os consórcios. Nessa interação virtual. Portanto, vão ser constituídas salas virtuais. Daí, os tais 2 dias, 16 e 17. É só para isso. É só para que as empresas, quando falo empresas, falo também nos entidades de investigação. Está bem? Pronto, é isto que vai acontecer então. Próximos passos então, só para terminarmos, período para a submissão das propostas até dezembro e a Comissão para a semana fará também o seu InfoDay. Fecho com um diapositivo em que fica um resumo dos diversos links úteis, ou seja, pese embora eles estejam ao longo de toda a apresentação, estão aqui resumidos para facilitar, ou seja, com este slide rapidamente acedem ao Funder and Tenders, acedem ao portal da Comissão, acedem inclusive a um videozinho de como vai funcionar o IT deles, também tem lá, e depois ao site também da IDD, onde estão também publicitadas as escolas e onde está o tal fecheiro. Está bem? São, digamos assim, um resuminho dos links principais. E com isto, chegamos ao fim desta apresentação no que refere ao programa de trabalho e às escolas para 2021 e fico naturalmente disponível para as vossas questões que entenderem por bem colocar. Muito obrigada, Sr. Coronel, pela apresentação esclarecedora sobre o Fundo Europeu de Defesa e iremos agora dar início à sessão de discussão, pelo que convidamos todos os participantes presentes e virtuais a solicitar a palavra. Para os que se encontram virtualmente, caso queiram intervir, muito agradecíamos que levantassem a mão virtual. Okay. Temos ali um senhor... falta o microfone, mas já vamos fazer chegar. Depois temos aqui à frente. Virtualmente ainda não temos ninguém, mas pronto, já temos 2 perguntas. Esqueci-me da máscara, mas já vou. Para já não é necessário. Só um momento. Peço que se apresentem antes de fazer a questão. Sim, por favor.
têm o botão. Sim. Muito bom dia. O meu nome é Afonso Tantas, estou a representar a MPT Consulting, sou CEO da empresa. Eu gostaria só de fazer uma pergunta. Desde já, muito obrigado, Sr. Coronel, pela exposição que acabou de fazer. Gostaria de perguntar, a nossa empresa atualmente está sediada na Noruega, uma questão que eu não compreendi, apesar de ter visto aqui os diapositivos. As empresas sediadas na Noruega continuam a ser elegíveis para enquanto PMEs para o fundo, correto? E para o concurso. Sim, é correto. A Noruega é um país associado, como ali acabei de referir, e, portanto, está exatamente nas mesmas condições que as nossas empresas. Pronto. Não, estava incerto sobre essa questão. Pronto, muito obrigado. Portanto, aquilo que se aplica às empresas nacionais aplica-se da mesma maneira às empresas da Noruega, visto que está considerado um país associado. Muito obrigada. Passamos então aqui à frente. Aqui, por favor. Depois também já temos uma pergunta online, portanto já iremos. Por favor. Bom dia, estão a ouvir? Ok. José Neves, da AED. Em primeiro lugar, muito obrigado, Sr. Coronel, pela excelente apresentação, como sempre. Portanto, já é meu conhecimento das suas apresentações bastante detalhadas, o que é sempre bom, não só para quem está aqui, mas para as empresas que estão virtualmente perceberem e entenderem cada vez mais o processo do EDF, ainda por mais quando nós temos uma apresentação por parte da Comissão na próxima semana, portanto, dá tempo para as empresas se prepararem melhor para essa apresentação. Só um ponto, pegando um pouco nas palavras do Sr. Ministro também, sublinhar que pelo AED, naturalmente, o EDF, a aprovação do EDF é um marco também que calhou durante a presidência portuguesa da União Europeia, que é excelente. É um veículo, do ponto de vista da AED, é um veículo único para dinamizar e capacitar as empresas portuguesas para conseguirem trabalhar cada vez mais neste mercado de defesa. No meu ver, em particular, não é um veículo que possa ser visto de uma forma singular, ou seja, temos que coordenar com outros mecanismos, nomeadamente uma boa execução por parte da LPM. Para mim, uma boa execução da parte da LPM não é só uma execução da LPM a tempo e horas, mas também uma execução da LPM que promova o envolvimento, a participação das indústrias de defesa nacional. Só assim é que poderemos ter e maximizar uma economia de defesa nacional através de cada vez um maior envolvimento das indústrias portuguesas, ou as indústrias que estão presentes em Portugal, que se capacitem e que depois, de certa forma, exportem essa capacidade para projetos que envolvam as Forças Armadas Portuguesas. É, portanto, para mim, muito importante que exista esse mecanismo e que a gente olhe para isso com especial detalhe, e naturalmente aqui a DGRDN tem um papel muito importante. Naturalmente, de uma forma mais ampla, vermos Portugal a participar cada vez mais em projetos europeus de grandes dimensões, sejam FKs ou novos programas de desenvolvimento de militares, é também muito importante porque vai permitir às empresas portuguesas, de certa forma, um maior envolvimento na cadeia de fornecimento europeu. E, portanto, isso para mim também é chave, porque também não podemos olhar só para o mercado nacional, temos que olhar para o mercado exportador. O Sr. Ministro da Defesa mencionou que as indústrias de defesa já significam 3% das exportações portuguesas, portanto temos que, de certa forma, olhar para um objetivo mais alto. Para conseguirmos isso, naturalmente, o FED é para mim o veículo base. Neste momento temos pouca capacidade em Portugal na indústria de defesa e é crítico, é o nosso maior envolvimento neste programa. A coordenação, como está aqui a ser feita hoje, é muito importante. A coordenação que a AED tem feito com o IDD tem sido fantástica, a nível de partilha de informação, para que as empresas cada vez mais saibam o que é que as outras empresas procuram e, assim, de certa forma, possam preparar a tempo e horas a participação e a coordenação nesses eventos de B2B. É importantíssimo saber o que é que os outros também estão à procura e preparar essas reuniões. Há aqui um ponto importante que eu sublinho. Eu penso que o EDF este ano, a nível do seu lançamento, não correu nada bem. Lançaram o EDF dia 30 de junho ou dia 1 de julho, portanto, em pré-férias. Portanto, quem já tinha uma supply chain ou uma cadeia articulada funcionou bem. As pequenas e médias empresas portuguesas, que muitas vezes não têm essa cadeia articulada ao funcionar, ficaram em déficit porque, entretanto, grandes empresas europeias foram para férias em julho, outras foram para férias em agosto. Eu próprio, em muitos contactos que fiz, as pessoas estavam de férias e só agora é que estão a ser retomados quando a call, de certa forma, já está bastante avançada. E isso preocupa-me e espero que no próximo ano, realmente, a Comissão lance a call 2 a tempo e horas, ou seja, um pouco antes, ou bastante antes do verão. Uma nota final, só que não, o que me preocupa realmente é a questão dos custos indiretos. E porquê?
não preocupa que sejam todos a 25%. Agora, quando há uma decalagem entre alguns países em que é custos indiretos a 25% e depois outros países poderão receber custos indiretos a valores substancialmente superiores, naturalmente eu penso, e vamos dizer que nós, a nível nacional, AED, IDD, Ministério da Defesa, temos que fazer, temos que reagir, temos que tomar ações para que as empresas portuguesas não sejam, de certa forma, percam alguma competitividade quando estão a competir com empresas europeias que possam ter financiamentos substancialmente superiores a nível dos custos indiretos. Portanto, temos que realmente tomar algum tipo de ação para que a gente prepare melhor a Call 2 e que se calhar tenhamos uma resposta. Naturalmente podemos observar o que é que vai acontecer nos países que mencionou, mas temos que reagir porque é importante estarmos, de certa forma, equiparados, como tivemos até agora, neste tipo de custos indiretos. Obrigado. Obrigado, Sr. Engenheiro, pela sua intervenção. No que concerne aos custos indiretos, sim, realmente estamos a trabalhar nesse sentido, em conjunto, também ao nível da Comissão, para realmente se homogeneizar o mais possível. É claro que depois vai aqui entrar todo um conjunto de passos que, em termos de organização, digamos assim, do Estado vai ter que ser dado, mas do Estado porque é do Estado, é a grande maioria. Vamos ter que é um caminho que ainda vai ter que ser feito em conjunto, está bem? De maneira que é um teste, em alguns casos vai ser mais caro, digamos assim, apresentar a justificação dos custos diretos reais do que simplesmente optar pelos custos indiretos a 25%. As empresas que optarem pelo ressarcimento dos custos indiretos de acordo com as normas contabilísticas vão mesmo ter que tomar nota dos papelinhos todos. E vão ter mesmo que justificar. Vão ser auditados. Os que optarem por 25% não terão essa atividade. Por isso é que eu digo, para justificar os custos indiretos reais, se calhar vai ter que se montar uma estrutura logística interna ainda mais complicada. Por isso que eu digo que se calhar para alguns iria ficar mais caro se forem apresentar os custos reais, ou considerados reais. Mas é um trabalho que vamos fazer. Passamos então à primeira pergunta online para o professor Ricardo Pinheiro Alves, da IDD Portugal Defence. Bom dia, eu queria agradecer ao Dr. Coronel a apresentação e tinha uma pergunta muito rápida, que me parece muito relevante neste âmbito. E a minha questão é se estão identificadas no âmbito do Ministério da Defesa as prioridades que são necessárias ou que seriam muito importantes para que as empresas pudessem orientar a apresentação de projetos. Ou seja, parece-me que deverá haver alguma coordenação entre as prioridades do Ministério da Defesa Nacional e os projetos que as empresas vão apresentar. E a minha questão é se essa identificação está feita ou se vai ser feita em breve. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Pinheiro Alves. Realmente o Ministério da Defesa já identificou as prioridades há muito tempo. Elas constam da própria LPM e, portanto, estão lá identificados em termos gerais quais são realmente as prioridades para as Forças Armadas. Contudo, nada impede que as próprias empresas, e elas têm-no feito também, em trabalho conjunto com o ramo A, com o ramo B ou com o ramo C, acabem por descobrir outros projetos. Já aconteceu e há de continuar a acontecer de certeza. Para que as prioridades estão identificadas, naturalmente no próximo ano vai-se iniciar a revisão da LPM e é natural que também se revejam as próprias prioridades, de acordo, naturalmente, com aquilo que for, para além do interesse estratégico nacional, aquilo que também é a visão das próprias Forças Armadas. Obrigado. Mais alguma pergunta do público aqui presente? A nível online tivemos uma pergunta relativamente ao apoio institucional do Ministério, mas facultámos o link que apresentou nos slides, portanto está resolvido. Online não temos mais nenhuma mão levantada. Aqui presente temos aqui do lado esquerdo, por favor. Bom dia, muito obrigado. Uma pergunta egoísta. Pode uma SME, que no caso represento, Cardio ID Technologies, é uma empresa portuguesa também, associar-se, por exemplo, a um centro de investigação tipicamente localizado em institutos e escolas militares? Perfeitamente. Perfeitamente e é de aplaudir. Perfeitamente. Podem interagir
Tem aí o responsável por um dos centros de investigação, se calhar pode dar uma ajuda. O professor Borges. José Borges, Academia Militar. Esta era uma nota que eu também gostaria de deixar aqui. O Sr. Coronel referiu muito a questão dos alinhamentos. No caso português, no caso nacional, nós, portanto, os ramos das Forças Armadas têm estruturas de investigação e desenvolvimento, estamos habituados a participar em projetos. Também tivemos participação no EDIDP, tanto no PADR, e estamos disponíveis para colaborar com o tecido industrial português, com a PTID, para, de alguma forma, conferir valor e acrescentar aos consórcios aquilo que nós já temos naturalmente. Portanto, nós podemos participar nas várias fases de desenvolvimento dos projetos, desde o levantamento de requisitos, portanto, nós somos parte dos utilizadores finais, portanto, participamos no levantamento de requisitos, mas também podemos participar na fase de testes e na fase de desenvolvimento. Portanto, muito obrigado pela sua questão, está muito alinhada, e dizer que sim, que nós estamos muito interessados nesta colaboração. Obrigado. Já se me permitem, eu lanço, aliás, esse desafio de aproximação aos 3 centros de investigação dos 3 ramos das Forças Armadas, nas áreas, digamos assim, em que haja mais compatibilidade, para avançarem com esse tipo de colaboração e de projetos. Será muito interessante, na área da investigação e desenvolvimento especialmente. Sim, aproveito para lembrar que teremos a sessão de networking logo após a sessão de perguntas e respostas, portanto poderão aproveitar esse momento para trocar contactos e aproveitar para ver se podem integrar projetos conjuntos. Ok, temos aqui uma pergunta deste lado. Muito bom dia, Margarida Pinto, ISQ. Primeiro que tudo, muito obrigado, Sr. Coronel, pela apresentação que fez, foi muito clarificadora. Tenho aqui, contudo, uma dúvida, numa tabela com as percentagens de financiamento que apresentou por tipo de atividade e por ação. Reparei que nas ações de investigação não são contemplados, portanto, atividades de protótipos, testes. Isto indica que estas ações de investigação não vão ter, portanto, é só estudos? Não. Porque isto só está, na tabela, só está indicado para as ações de desenvolvimento. Exatamente. As ações de prototipagem, quando se fala em prototipagem, fala-se já no elemento antes de ir para a produção propriamente. Só na área das capacidades. Na área da investigação e desenvolvimento também há protótipos. Claro, não há a prototipagem. Oh, ok. Mas protótipos, sim, na área da investigação, ou demonstradores, digamos assim, sim, também são aceitados. Agora, no contexto de ter um protótipo pronto para ir para desenvolvimento de um produto final, não é aceito. Ok, está bem? Muito bem. Nesse contexto, só na área de desenvolvimento de capacidades. Já agora, eu se calhar também não disse, mas um dos objetivos é que haja ações que começam agora na investigação e desenvolvimento e continuem o seu percurso, e numa das escolas seguintes passem para o desenvolvimento. Correto. Isso é um trabalho que poderemos fazer, e poderemos montar um projeto dentro de uma determinada área que pode ir avançando no tempo. O programa dura 7 anos. Certo. Portanto, podem ter seguimento a estes projetos que se iniciam com ações de investigação e que posteriormente podem ser novamente candidatos a ações de desenvolvimento. Perfeitamente. Certo? Aliás, nós estamos abertos, já dissemos isso várias vezes, a receber todos os anos propostas de tópicos para depois endereçarmos internamente dentro da Comissão. Muito bem. O ano passado endereçámos alguns e, naturalmente, endereçaremos todos os que vierem. Está bem? Isso é importante, portanto, há esta necessidade de fazer transição entre o desenvolvimento e as capacidades. Porque senão, como dizia o diretor da GDFIS, não servia para nada o desenvolvimento, a investigação. Era dinheiro que mandava para ali. Ficava, exatamente. Ficava para nada. A ideia é mesmo continuar. Uma outra questão tinha a ver com o apoio e com as cartas de apoio do Ministério da Defesa relativamente às propostas. Portanto, aquilo que eu entendi, não são mandatórios, portanto, só no caso de haver um interesse por parte do Ministério de Defesa nos produtos ou tecnologias que estão a ser desenvolvidas ou que são propostas
nestas propostas. Estou a entender bem? Não, Ou é sempre necessário ter um apoio do Ministério da Defesa? depende. É assim, o Ministério da Defesa se dá o apoio a quem lhe solicitar e cujos projetos se enquadrem naquilo que são as necessidades para a supressão de lacunas das capacidades das Forças Armadas. Contudo, não significa que uma entidade, seja ela um centro de investigação ou seja ela uma empresa, não possa concorrer e não possa participar no consórcio em que realmente não há um interesse propriamente para as nossas Forças Armadas. Pode. Agora, no caso do centro de investigação, os custos são pagos 100%. Agora, no caso das empresas, terão que suportar a cota de esforço que lhes couber. Porque no desenvolvimento de capacidades falamos de cofinanciamento, em que, pese embora algumas com os bónus vão até aos 100%, e para o meio também não se punha, tem que fazer as contas primeiro, portanto, mas, por exemplo, numa ação que envolva prototipagem, em que garantidamente, mesmo com os bónus, não passa dos 55%, significa que, daí para cima, quem tinha que suportar os custos era a empresa. Está bem? Certo. E aí pode sempre concorrer. E o que é que o Ministério faz aí? Não vai, naturalmente, proporcionar ou sugerir a assinatura de uma letter of intent, mas vai fazer uma carta de conforto. Certo. O que é a letter of intent? Primeiro, a letter of intent não é mais do que um documento formal que leva a um certo compromisso político do Estado na aquisição ou no uso na aquisição daquele produto, daquela tecnologia, ou no seu uso. É um compromisso político. Não é um comprometimento jurídico. Esse será feito a posteriori através do MOU. E porquê que, normalmente, nesta fase, nestes compromissos políticos, opta-se por fazer apenas o comprometimento com os estudos. Porquê? Porque com os bónus vão para os 100%, não é? Certo. E, portanto, não há ainda um comprometimento jurídico. Esse vem a posteriori com os MOUs. No que refere aos projetos que agora foram para a EDP, é justamente a fase em que estamos agora. É a trabalhar os MOUs para esses projetos também. Coisa diferente para os centros de investigação, em que o problema nunca se põe. Exatamente, é isso E, que eu portanto, ia aí referir. o São 100%. compromisso pode ser sempre feito. Mas só será feito se houver interesse para as Forças Armadas. Eu fiquei só preocupada por causa da data limite. Aparece lá 29 de outubro. 29 de outubro é o São 2 meses claro antes ali da se qual. alguns anos, e vão aparecer muitos depois, certeza. Mas Como o meu colega José Neves aqui referiu, o facto de ter sido tão tardiamente lançadas, portanto, vamos ter que acelerar muito, não é? E ter ainda este constrangimento de ser até dia 29, ter que ter o pedido, para nós é um bocadinho, pelo menos eu falo pela minha instituição, é um bocado complicado. Se pudesse haver se reparar, o formulário é uma coisa muito simples. Vai ver que são 3 ou 4 linhas apenas para dizer que o projeto existe e que tem estas... É um bocadinho mais que isso. Com meios de requisitos, mais nada. Porque depois há de vir, naturalmente, um pedido, há de vos ser pedido, naturalmente, a apresentação do projeto, mas mais lá para o fim, mais próximo. E quem são os outros membros do consórcio? Porque A minha preocupação aquela é entidade sobre- sozinha não vai poder concorrer. Eu acho que estas cartas têm que estar sempre também suportadas pelos centros de investigação das Forças Armadas. Portanto, teremos que ter algum contacto com eles antes de apresentar uma carta destas, na minha opinião. Portanto, é isso que é o caminho, não é? O caminho é esse, porque, como estava aqui a falar e a pergunta anterior relativamente à estratégia da defesa, eu acho que é importante este alinhamento com as escolas. Nós precisamos verificar e alinhar com os centros de investigação e com as áreas operacionais das Forças Armadas o interesse das ideias, das propostas que estão a ser desenvolvidas, obviamente, não é? Portanto... Esse é o preferível. Contudo, não significa que não nos aparecem propostas de projetos que não foram ainda coordenadas. Por isso é que nós pedimos até 29 de outubro. Porquê? Porque se aparecerem propostas de projetos que não tenham sido coordenadas com os ramos, nós vamos ter que as enviar para os ramos, para as Forças Armadas, para também elas próprias olharem para o projeto. Se já vierem coordenadas, então não tem que ser 29 de outubro, já vai estar coordenado. Já está demonstrado que o ramo A, o ramo B ou o ramo C têm interesse. Já têm a fonte de financiamento até assegurado, que é a parte sempre crítica, é a parte da fonte de financiamento. O resto é tudo relativamente simples, não é?
Agora, quando não é o caso, mais uma vez, da parte da investigação, mas na parte do desenvolvimento, em que está bem, quem é que paga o resto? Sim, isso é determinante, São obviamente. coisas, ou seja, nós temos aqui que separar um bocadinho as coisas. Na parte da investigação e desenvolvimento, o problema não se vai pôr. Vai pôr porque o financiamento está assegurado. É preciso garantir o suporte ao desenvolvimento das atividades para as nossas instituições de investigação e desenvolvimento. É preciso que aquelas ações que lá estejam, naturalmente, estejam alinhadas com os objetivos do programa e que se enquadrem nas necessidades, digamos assim, nacionais. Pronto, não tem nenhum problema. No que refere ao desenvolvimento, é que já é um bocadinho diferente. É que, para além disso tudo, ainda é preciso ver aonde é que se vai arranjar o complemento financeiro para eventual apoio. Eu sou Coronel, por insistir nas ações de desenvolvimento, queria lhe perguntar, e com essa carta, se for emitida, garante-se esse cofinanciamento? Se houver o compromisso político e se dos Initial Common Requirements já constarem ações que podem obrigar a cofinanciamento, sim. Sim, portanto, a Depende carta do que já... estiver na Letter of Intent. Ok, muito obrigada. As Letter of Intent são feitas, cada uma para o seu caso. Queria só uma última Já questão. agora, antes- as Letter of Intent, quando eu falo, não é feita por Portugal. É feita pelo conjunto de países que tenham entidades a concorrer. Ela é feita em conjunto. é? É isso que Não segue para despacho do Sr. Ministro. Muito bem. Está bem? Só para terminar a minha intervenção, as escolas relativas às PMEs prevêem a participação de entidades do sistema científico e tecnológico, correto? Todas as escolas podem participar em entidades do Sistema Científico e Tecnológico. Muito obrigada. Aliás, o exemplo seguro, e o IST é uma das entidades que está, o Description não está na parte de capacidades. Contudo, o IST participa. Muito bem. Muito obrigada. Tínhamos ali uma questão atrás, não sei se mantém. Ok. Não, era o mesmo, sim. Peço desculpa, foi no seguimento que o Sr. Doutor tinha perguntado, só não compreendi só na última parte. Existe também a possibilidade de cooperação com centros de investigação civis ou tem de ser única e exclusivamente militares? Não tem que ser militares. Podem ser os centros de investigação, quaisquer uns que estejam sediados e cumpram as regras nacionais em território nacional. Pode ser uma universidade simplesmente. Pode ser um centro de investigação de uma empresa. Olha, vou-lhe dar mais um exemplo. O Altice Labs também participa num dos projetos. Neste caso está sediada na Faculdade de Direito, portanto... Bem, a Faculdade de Direito está em território nacional e cumpre as regras nacionais. Portanto, ter um centro de investigação não há nenhum problema. Muito obrigado. Muito bem. Portanto, só reforçar que é uma prática comum nós integrarmos consórcios que integram, portanto, onde nós participamos. No meu caso, eu represento o Exército, mas nós temos uma estrutura que nos aproxima bastante da Força Aérea e da Marinha, portanto, trabalhamos em conjunto. Em alguns projetos vamos em conjunto e também trabalhamos necessariamente com centros de investigação civis ou com empresas. Portanto, essa prática está muito instituída e faz muito parte do nosso ADN. Portanto, temos muita experiência e estamos sempre de portas abertas para tentar cooperar e tentar ir de encontro às necessidades dos parceiros. Só para complementar, qualquer entidade jurídica estabelecida em território nacional é elegível. Pronto, é só isso, seja ela civil ou militar, não está em causa. Bem, temos ainda 1 minuto, não sei se há mais questões do público, online não temos mais intervenções. Portanto, não havendo mais questões, muito se agradece ao Sr. Coronel Veiga a disponibilidade, a apresentação e os esclarecimentos dados ao longo da sessão de hoje. E para encerrar a sessão, convido então o Presidente do Conselho de Administração da IDD Portugal Defence, Professor Marco Capitão Ferreira, a subir ao palco.
dão licença, eu vou falar daqui sentado. Primeiro que tudo, agradecer a todos mais uma vez a presença. Acho que este diálogo contínuo e permanente e ouvir o que é que as pessoas têm para nos dizer e o que é que precisam de saber é uma parte importantíssima. Acho que resultou muito claro da intervenção inicial do Sr. Ministro e da apresentação do Sr. Coronel, que eu agradeço mais uma vez, porque estamos aqui muito responsabilizados e devo dizer à nossa audiência, que são essencialmente os candidatos ao Fundo Europeu de Defesa, ou candidatos a candidatos, neste momento alguns deles, que nos sentimos, e acho que posso falar aqui no plural juntamente com a DGRDN, nos sentimos enormemente responsabilizados pela necessidade de fazer mais sessões destas e de criar mecanismos de apoio para que, neste desenvolvimento da cultura estratégica e da identidade europeia, não falte uma voz portuguesa. E não falte uma visão portuguesa do que deve ser a defesa europeia. E fazer uma defesa europeia, bem, enfim, não é preciso para esta audiência lembrar, noutras que não há cá defesa europeia sem uma verdadeira base tecnológica e industrial de defesa europeia. Podemos tomar todas as decisões conceptuais ou de nível político, macro, que quisermos, se não houver uma verdadeira base tecnológica e industrial de defesa europeia que seja, como nos prometem desde 1900 e qualquer coisa, mais do que a soma das meras partes, não vai haver desenvolvimento e a tal ideia de capacitar a União Europeia, e eu sou entusiasta pessoalmente do projeto europeu e, portanto, gostava de ver isto acontecer como um ator com capacidade estratégica e autónoma, não se faz sem esta integração e sem este acrescentado valor de uma base tecnológica e industrial de defesa. Obviamente que o Fundo Europeu de Defesa é apenas um de muitos instrumentos que vão contribuir para este fim. É um instrumento que tem aqui uma oportunidade interessante. Também tem, eu digo sempre isto para ver se não nos esquecemos, é uma enorme oportunidade, mas também é, meus caros amigos das empresas, dos centros de investigação, uma enorme ameaça. O reduzir da fragmentação vai levar a que, ao longo do ciclo do Fundo Europeu de Defesa, se vão naturalmente consolidando fileiras de valor. E isto vai levar a que algumas áreas vão ver uma diminuição do número de atores. Por isso temos estado muito preocupados, em articulação com os demais atores, em garantir que estamos nas fileiras de valor onde precisamos de estar e estamos onde temos diferenciadores, onde somos competitivos, onde temos algo a acrescentar. Porque o exemplo que se dá sempre é a Europa tem não sei quantos fabricantes, 16, não sei o quê, e os Estados Unidos têm 3. E eu lembro-me sempre, quando se passa 16 para 3, alguém vai ficar pelo caminho. E nós também temos que aceitar isso e preparar-nos para isso. A segunda nota que queria dar é: o FED não acaba em dezembro deste ano, felizmente. Vamos ter calls anuais e uma das áreas onde eu acho que temos que melhorar, e vou falar aqui no plural, porque acho que é uma missão conjunta, que abraçamos com solidariedade e energia, que é muito do que é importante, está também no momento anterior da definição do programa de trabalhos para o ano seguinte. E, portanto, nós vamos continuar a batalhar. Aquilo que não está nas calls de 2021 pode estar nas de 2022, 2023, 2024. Portanto, este não é um processo de tudo ou nada agora. É um processo que temos que nos preparar para gerir ao longo de uma década, praticamente. Neste particular, dizer que nós temos, efetivamente, no site da IDD Portugal Defence, toda uma secção do Fundo Europeu de Defesa. Tem uma vantagem, diria eu, em relação ao site da Comissão, que nós conseguimos, muito obrigado às pessoas que trataram disso, que não sou eu, que não percebo nada do assunto, mas o texto das calls é pesquisável, tem um motor de pesquisa, o que ajuda bastante a encontrar com mais facilidade no meio daquele calhamaço que é o conjunto das calls, encontrar quais são aquelas em que
Outra área onde estamos a trabalhar ativamente e contamos, obviamente, com todos vós também para isso, quer ajudar empresas e outras entidades portuguesas a encontrarem, digamos assim, o seu consórcio natural, aquele onde podem acrescentar valor, aquele onde podem integrar-se, mas também estão aqui algumas das pessoas que nos têm acompanhado nesse esforço, que vai continuar agora durante as próximas semanas, a pedir facilitar, digamos assim, a alguns players de nível europeu que lideram consórcios em grandes projetos que estão, obviamente, na linha da frente do financiamento do FED e que procuram parceiros que acrescentem valor aos seus consórcios em Portugal, facilitar, digamos assim, o matchmaking entre a procura de parceiros e a identificação de entidades portuguesas que estejam em condições de... ninguém sabe tudo, ninguém chega a todo lado e nós também não. Se são uma entidade que acha que tem alguma coisa a acrescentar a um grande projeto e que não tem ainda um contacto com o líder desse consórcio, por favor, interpelem-nos, ponham-nos a trabalhar. Estou a olhar para algumas das pessoas que trabalham comigo, não há férias para ninguém, até acabarmos isto e, portanto, nós tentaremos sempre facilitar, quer quem vem de fora à procura de empresas portuguesas, instituições portuguesas que possam integrar o consórcio, não só na lógica de vir buscar a bonificação, não só na lógica, mas numa lógica de efetivamente vir buscar um parceiro que acrescente valor, quer as empresas portuguesas, algumas delas que são micro e médias e pequenas, que tenham alguma ideia. Eu gostaria de falar com o líder deste projeto, porque acho que posso acrescentar aqui valor neste nicho particular em que tenho estado a trabalhar, e se esse processo não estiver a fluir com facilidade, também contem connosco. Nós tentaremos manter também a nossa informação no site atualizada, a par e passo com as atualizações, quer da informação que nos vai chegando da DGRDN diretamente, quer da informação que a Comissão Europeia vai publicando no site. Reunirá esta sexta-feira pela primeira vez o grupo de peritos europeus que vai apoiar a Direção-Geral, a DFIs, na definição de uma série de prioridades, nomeadamente para o Fundo Europeu de Defesa. Também daí virá seguramente alguma informação importante, e a nossa ideia é manter este fluxo de informação com os intervenientes, com os interessados, não só para esta primeira call, repito, isto não é um sprint, é uma maratona, e no fim do ciclo eu espero que tenhamos conseguido subir na cadeia de valor. É óbvio que temos que gerir alguns pormenores, a questão da National Pricing Authority, ou seja, a capacidade de termos custos indiretos financiados acima dos 25%, implica a montagem de uma máquina, desde logo do lado do Estado, para que haja a tal National Pricing Authority que pode validar depois as metodologias que as empresas utilizam para evidenciar os custos indiretos. Acho que é uma avaliação que terá que ser feita nos próximos tempos, quanto à relação custo-benefício de fazer esse investimento, porque é um investimento pesado, quer do lado das empresas, quer do lado das instituições públicas que estão aqui. E queria também pegar só, por fim, porque acho que o networking agora também é uma parte importante e interessante, e gostava de vos dar uma folga de 10 minutos antes disso. Terminava dizendo apenas que o Geneves, há pouco, da AED, na sua intervenção, disse: o Fundo Europeu de Defesa não é a única fonte de financiamento, o LPM é importante, é, completamente de acordo, mas lembrar que não é só o Fundo Europeu de Defesa que está à nossa disposição. A entrada da área da defesa para o ecossistema do financiamento europeu significa também que deixámos, economia de defesa, de estar automaticamente excluídos, como aconteceu durante décadas, de todos os outros instrumentos de financiamento europeu. E, por exemplo, na parte dos cofinanciamentos, não é claro para mim que não seja possível
candidatar as partes não elegíveis do FED a mecanismos gerais de apoio que existem no âmbito do 2030, por exemplo. E isso pode ser um complemento para não estarmos também sempre a depender do financiamento que venha via LPM. Existem aqui oportunidades e convido-vos a fazerem essa reflexão connosco. 150 cabeças funcionam melhor do que uma, de certeza, de termos uma visão coletiva do ecossistema, porque muitas vezes há ali ao lado uma oportunidade de financiamento fora do FED, mas que pode beneficiar a economia de defesa. E o nosso mindset coletivo é fundos europeus não é para nós. Isso foi verdade durante muito tempo, mas não é verdade agora. Horizon, REACT, PRR e Portugal 2030 não estão, à partida, excluídas iniciativas na área de economia de defesa. E, portanto, este também é um repto que deixo a vós e também um bocadinho a nós próprios, que é conseguirmos ter esta visão integrada e, eventualmente, tentar, na sobreposição dos vários instrumentos disponíveis, reduzir as taxas de esforço reais de investimento por parte das empresas ou das instituições, que muitas vezes, como sabemos, têm dificuldade em recolher os fundos necessários para esse financiamento. Eles podem não estar no FED, mas não excluamos a hipótese de que possam estar disponíveis algures ali ao lado. E pela minha parte é tudo. Vamos tentar ter os tais 5, 10 minutos. Muito obrigado mais uma vez à DGRDN, ao IDN que nos acolheu e, enfim, já cá não está, mas agradecer naturalmente ao Sr. Ministro da Defesa ter vindo abrir esta sessão, demonstrando bem que o Ministério da Defesa, a IDD, da GRDN, estão sobre uma orientação política clara de apoiar a economia portuguesa neste desafio que é o Fundo Europeu de Defesa. Muito obrigado a todos. Obrigada, Sr. Presidente, por esta reflexão e pelas notas de encerramento. Reiteramos, então, o agradecimento ao conjunto de entidades que organizaram este evento. Agradeço a todos os participantes, fisicamente e virtualmente. E por fim, convidam-se os presentes aqui no IDN para a sessão de networking, que terá lugar no espaço designado à saída do auditório. Obrigada a todos pela vossa presença e até breve.